Feche os olhos por um instante. Respire fundo. E permita que essa palavra toque o seu coração. Talvez hoje você esteja confuso. Talvez esteja tentando entender quem está certo. Talvez esteja cercado de opiniões diferentes, vozes diferentes, verdades diferentes. Se isso faz sentido para você, este Evangelho é para você. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas da multidão diziam: "Este é, verdadeiramente, o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim, houve divisão no meio do povo, por causa de Jesus. Pare por um instante e observe isso. O mesmo Jesus, a mesma palavra, mas reações completamente diferentes. Alguns acreditam, outros duvidam, outros rejeitam. E isso continua acontecendo hoje. Diante de Jesus, ninguém fica neutro. O Evangelho continua. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então, os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e fariseus. E eles perguntaram: "Por que não o trouxeram?" Então vem uma das frases mais fortes desse Evangelho. Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Perceba isso. Homens enviados para prender voltam transformados. Eles não discutem, não argumentam, não explicam. Apenas reconhecem, ninguém fala como ele. Porque quando Jesus fala, algo muda. Algo toca. Algo revela. Mas nem todos estão abertos a isso. Os fariseus respondem: "Também vocês se deixaram enganar? Por acaso algum dos chefes acreditou nele?" Eles não querem entender. Eles querem manter o controle. E então vão ainda mais longe. Essa gente que não conhece a lei é maldita. Olhe o coração deles. Orgulho. Fechamento. Julgamento. Eles acham que sabem tudo. E exatamente por isso, não conseguem reconhecer a verdade. Mas então surge uma voz diferente. Uma voz mais justa. Mais equilibrada. Nicodemos. Ele já tinha se encontrado com Jesus antes. Ele conhecia algo mais profundo. E ele diz: "Será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez?" É uma pergunta simples, mas poderosa. Antes de julgar, é preciso escutar. Antes de condenar, é preciso entender. Mas eles não querem isso. Eles respondem com ataque: "Também tu és galileu? Vai estudar." Quando não há argumentos, vem a agressão. E então o Evangelho termina de forma curiosa. E cada um voltou para a sua casa. Nada resolvido. Nenhuma conclusão. Apenas divisão. E talvez isso diga muito sobre o mundo de hoje. Vivemos cercados de opiniões, de julgamentos rápidos, de pessoas que falam sem ouvir, de pessoas que rejeitam sem conhecer. E diante de tudo isso, a pergunta permanece: quem é Jesus para você? Porque no final, não é sobre o que os outros dizem. É sobre o que você reconhece. Os guardas disseram: "Ninguém jamais falou como este homem." E talvez hoje, Jesus esteja falando com você, de forma simples, no seu coração. Mas a questão é: você está disposto a ouvir? Ou você já decidiu, sem realmente escutar? Nicodemos nos ensina algo importante. Antes de julgar, escute. Antes de rejeitar, conheça. E acima de tudo, tenha um coração aberto. Porque a verdade não grita. Ela se revela para quem está disposto a ouvir. Guarde isso no seu coração. Jesus continua falando. Mas nem todos estão dispostos a escutar. E você? Se essa palavra falou com você, guarde isso. E lembre-se,
A voz de Deus ainda está sendo ouvida por aqueles que param para escutar.